E hoje é dia de um clássico. As pessoas têm me perguntado, meus amigos têm me perguntado no Instagram, Sandro, por que às vezes eu vou em um lugar, a cebola caramelizada é de um sabor, no outro lugar a cebola caramelizada é de outro? Como eu faço uma cebola caramelizada? Enfim, cebola caramelizada nós temos N receitas, mas eu vou ensinar uma receita que é muito prática, que é rápida de fazer e que eu adoro e eu acho que tem tudo a ver na combinação de alguns queijos e eu vou comentar aqui um pouquinho sobre a harmonização dessa cebola com queijo, com vinho, então vou dar uma informaçãozinha um pouquinho a mais. Enfim, eu tô com a minha frigideira esquentando e vou botar um pouquinho de azeite, pode ser manteiga, tá pessoal? Aqui eu vou botar azeite de oliva. E eu tenho aqui 3 cebolas picadas, 3 cebolas só. Eu gosto de deixar ela em meia lua, tá? Alguns chamam de julienne, mas no meu caso aqui é descomplicar, desgourmetizar, tá? Na faculdade nós chamamos de julienne, mas aqui vamos trabalhar com meia lua. Vou pegar uma colher para a gente mexer e a gente vai conversando sobre o que eu falei. Eu vou dourar essa cebola, tá? Eu vou deixar ela um pouquinho mais alourada, mexendo de vez em quando, porque eu não posso deixar com que ela queime. Uma que outra vai dar uma queimadinha, é normal, pessoal, não se apavora. Vai queimar às vezes na ponta, porque na hora do corte da faca, a gente acaba que a gente não corta todas na mesma espessura. Algumas mais finas, outras mais grossas. As mais finas tendem a dourarem mais rápido. E às vezes dá uma queimadinha na ponta, mas não vai dar diferença de sabor pra você. Fica tranquilo, tá? Podem perceber, ó, que eu coloquei uma quantidade de gordura que já secou. Eu vou botar um pouquinho mais de óleo. Tá? Se você for trabalhar com manteiga, eu indico uma colher de manteiga cheia, bem cheia, tá? Aqui a gente vai trabalhar mais ou menos com 50 ml de azeite. Ali um azeite, um pouquinho de pimenta que eu tiro no azeite, que eu gosto de trabalhar com azeite aromatizado. E agora eu vou salteando e a gente vai conversando sobre a harmonização e onde eu posso utilizar essa cebola. Enfim, hoje em dia nada mais justo do que a gente ter uma bela cebola caramelizada é poder saber onde eu posso utilizar ela. Uma cebola caramelizada, eu posso harmonizar ela em N combinações. Nós temos visto hoje em dia que hoje está ficando cada dia mais natural a gente trabalhar com salgado, com agridoce, e isso tem trazido na boca uma sensação, uma explosão de sabores sensacional, desde que bem feito. Enfim, o que eu indico? Essa cebola minha, eu sempre caramelizo ela com um pouco de molho shoyu. O molho shoyu vai me dar acidez, mais do que eu já tenho na cebola, porque eu tenho a acidez própria dela. Quando eu trabalho com esse molho shoyu, eu trago um pouco mais de acidez para a cebola, ou seja, eu abro o sabor dela e o próprio sal que tem no molho shoyu vai fazer com que o sabor dela se acrescente. E mel, a minha grande sacada é o mel. As pessoas não usam mel na cebola caramelizada. Muitas pessoas vão fazendo cebola e vão mexendo. Algumas usam açúcar mascavo, algumas usam açúcar, algumas não usam nada de doce. Eu adoro botar o mel. Esse mel é um mel que a gente tem aqui na nossa região, Capão do Canoa, é feito aqui perto. E ele dá um sabor muito bom. Eu vou fazer com ele. Mas enfim, cebola caramelizada, chefe, posso usar no quê? Pode usar ela no hambúrguer, pode usar ela em cima de uma quiche, pode ser feita uma torta de cebola, utilizar ela. A cebola caramelizada, ela é maravilhosa para a gente fazer aquela sopa de cebolas que a gente faz no inverno e coloca ela por cima, coloca-se aquela massa folhada por cima quando vai para o forno e coloca ela por cima. Pode ser feito de várias formas, mas uma forma que eu adoro, queijo brie. Se você tiver agora, tiver a opção de uma noite em casa, mais tranquilo, com a família, ou quer fazer uma noite mais romântica, de repente, por que não, né? Eu indico, vai no mercado, pega um queijo brie, olha só, prepara a cebola caramelizada, deixa ela prontinha, vai no mercado, pega um belo queijo brie, uma peça inteira, chega em casa, liga o forno, bota o teu forno lá a 250 graus, deixa ele crescer durante uns 10 minutos, pega um prato legal, um prato de porcelana que caiba o queijo brie e que ele possa ir ao forno, ou seja, refratário, coloca o queijo brie, depois de 10 minutos o forno aquecido, coloca dentro do forno, e fica cuidando até o queijo começar a dar uma baixada. O queijo vai começar a dar uma amolecida, ou seja, o calor do forno vai fazer com que o queijo comece a derreter. Mas eu não quero um queijo derretido, eu não quero um queijo desmanchado, eu quero um queijo firme, porém eu preciso dele um pouquinho mais molinho dentro. Depois desses 5 minutos, tira o queijo brie, espalha essa cebola caramelizada por cima
E daí, aproveita uma bela de uma refeição, um queijo brie, você vai comer quase com um fondue de queijo brie. Vai ficar sensacional. Na hora que puxar, vai vir aquele queijo derretido com a cebola caramelizada, vai harmonizar muito bem. Mas e agora? Enfim, você vai comer de bife seco? Claro que não, né? Um belo prato desse de queijo brie com uma cebola caramelizada, esse chama um vinho, uma bebida. Concorda comigo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a harmonização do vinho. Olha só, ela já está bem douradinha. Tá vendo que ela tá dourada? Sandro, eu posso deixar mais? Pode deixar o tempo que quiser. Eu gosto dela mais firme, porque senão ela acaba ficando bem pequenininha, ela acaba diminuindo demais e eu não gosto eu gosto de uma quantidade um pouquinho maior. Então agora eu coloco o meu molho shoyu. Para 3 cebolas aqui eu tenho 2 colheres de molho shoyu. O cheiro já, olha a cor, já mudou. O cheiro aqui é sensacional. E as minhas 2 colheres de mel. Depois eu vou provar, então tem que botar um pouquinho mais de sal e pimenta, tá? Mas é só isso mesmo. Olha só, olha só. Olha a cebola, olha a cebola. E outra, como eu não deixo muito tempo, essas minhas 3 cebolas viram 3 cebolas. Se eu deixar muito tempo, ela reduz demais a cebola e ela fica muito pequenininha. Olha só, olha só. Sensacional. Vou baixar um pouco o fogo e quando a gente conversa. O queijo brie, o queijo camembert e o queijo brie são queijos que eles são queijos mais moles, né? Mais macios dentro. Eles têm um pouco de cremosidade dentro dele e eles são cobertos por um pouco de mofo. Então aquele mofo que tem na volta deles, aquilo acaba guardando eles. Enfim, uma bela harmonização para o queijo brie. Principalmente uma forma com uma cebola caramelizada dessa, são vinhos brancos, estilo um chardonnay. Aqui eu tenho só um exemplo, tá? Esse aqui é um JP Azeitão, ele é português, muito bom, daria bem legal porque é um vinho bastante frutado, mas tem uma acidez bem legal, que harmonizaria bem bom com o nosso queijo brie e as cebolas, mas também um vinho branco chardonnay seria muito legal. Sandro, eu gostaria de um vinho tinto para provar com esse queijo brie com as cebolas caramelizadas. Um tempranilho, uma uva tempranilho seria bem legal. Ela é uma uva que ela é consumida mais jovem, ela não tem assim uma acidez tão grande. É importante que ele não passe por madeira, porque madeira deixa o vinho mais encorpado, mais bruto. Então seria interessante a gente trabalhar com uma uva que não passasse por esse tipo de processo, tá? Uma uva gamay também ficaria bem legal. Particularmente eu, tá? Eu gosto, mas não é o que na maioria das harmonizações se fala. Eu até indicaria talvez um Carmenere. Por quê? O Carmenere ele tem um pouquinho de sabor de couro, às vezes ele tem um pouquinho de sabor de mofo, que acaba harmonizando com o nosso queijo brie. Mas enfim, basicamente, Sandro, não quero errar. Um Chardonnay não vai errar. Se pegar um Chardonnay não vai errar. Ou ainda se pegar uma uva tempranilha não vai errar. Certinho? Só dando uma amostra aqui. Olha só como é que tá a nossa cebola. Para mim esse ponto aqui tá perfeito. Eu vou tirar uma só para ver como é que tá o sal e a pimenta dele. Pimenta eu botei bem pouco, não botei nada, né? Mas sal eu botei bem pouco. Devido ao molho shoyu. Para mim tá perfeito. Para mim, pro meu gosto, ela tá adocicada, tem a acidez dela, tá bem gostosa e não precisa mais. Desliguei. A minha cebola tá perfeita, pronta para servir. Tá aí a nossa cebola caramelizada pronta para botar em cima. Pessoal, um hambúrguer de gorgonzola. Um hambúrguer de carne, coloca uma parte do queijo gorgonzola em cima, deixa derreter enquanto estiver no fogo e coloca essa cebola por cima e come, para você ver. Sensacional. Ok? Aí, cebola caramelizada.